Nós estamos recém no dia 24 de abril, mas o Inter já está pensando na janela da metade do ano. Aquela tradicional janela de transferências onde todos os times complementam as suas equipes, trazem os últimos reforços para a temporada. E tem um zagueiro que interessa demais ao Internacional. Aliás, zagueiro esse que é um pedido pessoal do técnico Eduardo Cudê. Conforme apurado pelo site Revista Colorada, o Inter tem interesse no zagueiro Yerry Mina, aquele mesmo da seleção colombiana, ex-Palmeiras e atualmente no futebol italiano. Bom, ele atualmente então está lá no Cagliari da Itália, o Cagliari que está lutando para não cair, e ele tem contrato somente até a metade deste ano, ou seja, poderia vir, caso o Inter fechasse uma negociação, sem custos, sem o Inter ter que pagar um valor para tirar o jogador da equipe italiana. Conforme ainda o site Revista Colorada, ele vai ser oferecido formalmente, oficialmente para o Internacional nos próximos dias. E essa informação, inclusive, foi confirmada pelo empresário do jogador. O que eu consegui apurar após essa informação da Revista Colorada foi o seguinte, que sim, o jogador é um pedido do técnico Eduardo Cudê. E não somente um pedido, mas o Cudê inclusive já ligou para o Mina. E como vocês sabem, a gente já conversou por aqui diversas vezes, e isso inclusive foi confirmado pelo presidente Alessandro Barcelos, também em algumas entrevistas, o Cudê tem participado ativamente de todas as negociações do Internacional. E quando eu digo todas, é realmente todas as negociações. Isso porque o treinador do Inter liga para os jogadores para saber qual o clima, se realmente os caras estão a fim de vir para o Internacional. Basicamente o Cudê faz aquele contato que é o seguinte, olha, eu te quero no meu time, a gente te quer por aqui, mas tu tá afim, quais os teus planos, quais as tuas expectativas, justamente para saber o que os jogadores pensam e querem, para saber se os jogadores realmente virão para cá para vestir a camisa, com gana de realmente vencer pelo Internacional. Inclusive o próprio Cudê já disse que algumas negociações pararam, deixaram de ser feitas após ele não sentir firmeza nos jogadores. E com o Mina não é diferente. Então o treinador do Internacional já ligou pro Mina. Já teve aquele primeiro papo, aquela primeira conversa do tipo, olha, eu te quero aqui, tu é peça importante pro meu time, tu vai chegar e vai ser importante pra gente buscar títulos. E agora então o jogador depende desta situação com o Cagliari. Por quê? Porque embora ele tenha contrato somente até metade do ano, a equipe italiana tem a opção de renovar por mais um ano. Mas como eles estão brigando para não cair e daqui a pouquinho talvez podem ser rebaixados, a tendência com isso é que o jogador não fique por lá. Mas é importante destacar que embora sim seja um jogador que agrade o Cudê, repito, seja um pedido do técnico Eduardo Cudê para a direção do Internacional, o Inter vai enfrentar concorrência. O Grêmio tem interesse no jogador, o Botafogo tem interesse no jogador, o que é natural para um jogador que é de seleção, para um jogador que é de Copa do Mundo e que tem sim muita qualidade. Então, embora sim, ele possa vir talvez na janela da metade do ano de graça para o Internacional, não vai ser uma negociação fácil, justamente porque há outros concorrentes. Mas é fato, o Inter tem interesse e quer contar com o zagueiro Yerry Mina, de um pouco mais de 1,90 m de altura por ali, 29 anos de idade, a partir do segundo semestre. E falando também em Cudê, vamos falar sobre os treinos do Internacional. Afinal, amanhã o Inter tem um jogo importantíssimo às 11 horas da noite contra o Delfim, fora de casa, válido pela Copa Sul-Americana. Jogo esse, como a gente também já conversou por aqui, pode dar a liderança do grupo para o Internacional. E também, como nós já conversamos por aqui, o Inter vai ter que começar a fazer rodízio em seu elenco. Afinal, serão 9 partidas e um mês. É natural que acabe tendo que revezar algumas peças até para não estourar ninguém. E o técnico Eduardo Cudê, inclusive, falou sobre isso e disse que o Inter vai colocar o melhor possível em campo contra o Delfim. Ele não falou em poupar, mas o melhor possível. Ou seja, os jogadores passarão por análise do departamento médico do Internacional, da preparação física, para ver quem vai poder jogar nessa partida tão importante para o futuro do Internacional na competição sul-americana. E para a gente encerrar, eu quero conversar contigo sobre outro assunto muito interessante, que é em relação ao Gigantinho. Afinal, hoje, quando a gente chega no estádio Beira-Rio, chega a dar
Uma depressão, uma tristeza em olhar pro Gigantinho. É escancarada a diferença do Beira-Rio, lindo daquele jeito, principalmente após a reforma, e do Gigantinho que tá ali atirado às traças. O Inter, inclusive, chegou a cogitar e estudar a possibilidade de ceder o Gigantinho para iniciativa privada. Em troca, então, a iniciativa privada, a empresa que assumisse, reformaria o Gigantinho. Mas o negócio acabou não indo para frente, o Inter acabou não concordando com os valores, acabou não sendo aprovado e o Inter então agora decidiu reformar o Gigantinho por conta própria. Essa informação, é importante destacar, foi apurada pelo Fabrício Falkowski lá do Correio do Povo. Ele que é um baita jornalista. Segundo apurado por ele, então o Inter decidiu acabar com essa novela e reformar por conta própria, usar dinheiro do clube para reformar o Gigantinho. O Inter deve gastar em torno de 20 milhões de reais nessa reforma então do Gigantinho, que particularmente eu tenho ótimas lembranças, principalmente da época do futebol de salão, daquele Inter campeão do mundo no salão. Essa proposta, obviamente, tem que ser aprovada pelo Conselho Deliberativo, então foi uma decisão tomada pela direção, pelo Conselho de Gestão e agora tem que ser aprovada pelo Conselho Deliberativo. Mas pela parte da gestão do Internacional, da direção colorada, já tá tudo certo. Eles decidiram reformar o Gigantinho ali num valor em torno de 20 milhões de reais. É um valor alto, é um valor pesado, a gente sabe disso, mas é algo que precisa ser feito. O Gigantinho está cada vez, infelizmente, ficando mais feio, destoando mais, não condiz com a história dele, com tudo que já aconteceu naquele salão. Então, ao meu ver, a certa direção do Internacional em reformar por conta própria. Até porque, reformando com recursos próprios, o Inter vai poder ter total liberdade para alugar o salão para eventos, para shows, para congressos, para festas, enfim, diversas possibilidades. E é claro, isso é um sonho platônico meu que eu acredito que não vai acontecer. Mas quem sabe até voltar para o futebol de salão. Era bom demais, marcou demais minha infância ver aquele Inter campeão do mundo. Uma pena que hoje o Inter já não tenha mais o time de salão. Aliás, uma pena que a maioria dos grandes clubes do futebol brasileiro não invistam mais no futebol de salão. É algo muito bacana, que mobiliza multidões e que infelizmente os clubes parece que decidiram deixar de lado. Mas enfim, estas são as informações desse nosso bate-papo nesse vídeo por aqui e agora eu quero a tua opinião. O Mina, o Inter acerta em ir atrás, o Kudê acerta em pedir o jogador ou hoje o Inter já tem zagueiros demais? Tu acha que o Mina, se viesse, seria titular no Internacional? No lugar de quem? Comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia bacana de sempre. E se tu ainda não é inscrito no canal, muito importante, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!